Olá, me chamo Ricardo de Lima, sou mestrando em administração na UTFPR e atuo como auditor fiscal na Receita Estadual do Paraná. Buscando alinhar então o meu trabalho, que é o combate à evasão fiscal e o empreendedorismo, realizamos então este estudo, sob orientação do professor Tiago Cavalcante Nascimento, que tem como tema a influência de fatores institucionais na moral tributária de empreendedores. A tributação assume um papel importante dentro do empreendedorismo, então, com o objetivo de identificar o que motiva os empreendedores a pagarem os seus impostos, surgirão os estudos sobre moral tributária, ou seja, sobre a motivação intrínseca para o pagamento de impostos. Essa motivação ela vai contribuir para determinar como se dará o comportamento efetivo, que se dará rumo à evasão fiscal, ou seja, ao não pagamento, ou à conformidade tributária, o pagamento correto. Para isso, então, buscamos suporte na teoria institucional, né, reconhecendo o papel das instituições, onde determinados elementos institucionais podem contribuir para a formação desta moral tributária. Esses fatores institucionais, então, representam as pressões institucionais que moldam a ação dos atores sociais de determinado campo organizacional. E, nesse sentido, buscamos, então, apoio também no Scott, que vai propor que essas instituições são moldadas a partir de três pilares: o normativo, o regulatório instrumental e o cultural cognitivo. A partir disso, então, a gente propõe identificar os fatores institucionais que moldam a moral tributária de empreendedores, contribuindo então para a área do empreendedorismo a partir da melhoria da relação governo, fisco e empreendedores, contribuindo também para a construção de reformas necessárias para o combate à economia informal. O nosso referencial teórico está dividido em três grandes temas. Primeiramente, fazemos uma aproximação dos temas de empreendedorismo, tributação e instituições, onde a evasão fiscal representa um elemento central na relação entre esses três temas. Em seguida, apresenta-se uma conceituação da moral tributária, que representa a motivação intrínseca ao pagamento dos impostos, conforme proposto por Torgler. Também são apresentadas a sua aplicação em estudos recentes. E após, se introduz então a teoria institucional, a partir dos fatores institucionais, representando os elementos que influenciam essa relação entre o empreendedorismo, a tributação e as instituições. A partir disso, tomando como base, então, os pilares institucionais propostos por Scott, apontam-se, então, os fatores institucionais identificados dentro de cada um desses pilares, onde o pilar normativo representa as normas sociais, obrigações, valores, onde identificamos a confiança no governo, corrupção e a justiça tributária. No pilar regulatório instrumental, encontramos os elementos coercitivos, o risco de detecção, a severidade das punições, a complexidade, a carga tributária e os programas de recuperação fiscal. E no pilar cultural cognitivo, encontramos os elementos culturais, onde são encontrados os significados que são compartilhados e geram uma identidade social. Aí encontramos o patriotismo, a religiosidade e a satisfação pessoal. Como metodologia, então, utiliza-se uma abordagem qualitativa, a partir de uma análise descritiva, na qual foram então realizadas entrevistas semi-estruturadas com empreendedores, a fim de identificar como esses fatores institucionais se manifestam. Foram entrevistados 5 empreendedores selecionados por proximidade, sendo os setores de atividade deles: alimentação, e-commerce, marketing, TI e pesquisas de mercado. As entrevistas ocorreram a partir das ferramentas Google Meet e WhatsApp, e a partir das transcrições foi então realizada a análise de conteúdo conforme proposto por Bardam, sendo as unidades de registro os fatores institucionais e as unidades de contexto a parte da fala em que se identificam tais fatores. Como resultados, então, no pilar normativo é possível identificar diversas normas sociais que são legitimadas pelos empreendedores. Então, um assunto muito comum nessas entrevistas foi o retorno do governo em relação ao dinheiro que é pago, representando então a confiança no governo. A corrupção também foi um fator presente em todas as entrevistas, como uma possível justificativa para a evasão fiscal. Também se identificou argumentos onde percebe-se a injustiça no tratamento entre os contribuintes, indicando a existência de situações que são discutíveis, representando então uma injustiça no tratamento. Já no pilar regulatório instrumental, identificamos o poder coercitivo, né, quando identificamos então o risco de detecção quando os entrevistados alegam que está mais difícil sonegar em virtude da informatização, já que o fisco tem investido fortemente nessa área. Além disso, há uma percepção de que o risco é maior em quem tem faturamento na ordem de milhões.
Também foi identificado que a impunidade diminui a moral tributária, já que as punições não são efetivas, né? Um entrevistado alega que ficou 6 meses na informalidade e só se registrou por conta da necessidade de participar de licitação, ou seja, não haveria prejuízos de ficar na informalidade. Também vários entrevistados reconheceram a existência de um sistema tributário complexo e incompreensível, com muita entrega de arquivos. A carga tributária também representa um fator crítico dentro da maioria dos discursos, já que todos reconhecem carga tributária alta. Contudo, o Simples veio para diminuir essa carga. Os programas de recuperação fiscal também foram mencionados, receberam algumas críticas, dado que a exclusão de punições pode estimular a sonegação. Já no pilar cultural cognitivo, identificamos os pilares de os aspectos culturais, de identidade social, onde identificamos que o patriotismo é importante ser reconhecido, né, já que a maioria demonstrou-se entristecido com a situação do país, indicando que o orgulho nacional é baixo. A influência da religião não ficou confirmada em nenhuma entrevista, indicando que a religião não influencia as estratégias. Em relação à satisfação pessoal, um dos entrevistados aponta que a situação econômica desfavorável poderia justificar a evasão fiscal, sendo um ponto relevante, então. Já o nível de moral tributária ele pode ser identificado quando se comparam os discursos de dois entrevistados, onde um declara abertamente que sonega, não declarando todas as receitas, demonstrando uma revolta com o sistema, e indicando que se trata de uma questão de sobrevivência, onde isso demonstra uma baixa moral tributária. Por outro lado, é possível identificar uma entrevistada com um discurso conservador em relação à tributação, indicando que, independente do que é feito, deve-se pagar, desde que não se torne um confisco. Indicando então que ela tem uma moral tributária maior, já que reconhece a importância da tributação. Também emergiram alguns fatores institucionais, como a educação fiscal, onde campanhas educativas poderiam ajudar a melhorar essa moral tributária, e a influência familiar também deve ser considerada, já que uma das entrevistadas alega que seu pai era muito correto com os impostos e puxou isso dele. Já do outro lado, a família de um dos entrevistados é muito forte na área política e isso fez presenciar muitas ações de corrupção e isso o desmotivou, influenciando então sua moral tributária. Concluindo, então, encontramos evidências que o pilar regulatório instrumental representa maior influência sobre as ações dos empreendedores, onde é possível identificar que o risco de detecção assume maior destaque. Do ponto de vista normativo, foi possível identificar a forte influência da atuação do governo, representada pela confiança do governo. A corrupção também assume destaque, onde há uma revolta que se convale em desmotivação ao pagamento de tributos. Embora os empreendedores indiquem que não se sentem orgulhosos com sua pátria, não se sentem patriotas, mesmo assim entendem que estão contribuindo, indicando um aspecto de cidadania que precisa ser melhor explorado em estudos futuros. Fatores que emergem e também merecem maiores aprofundamentos em estudos futuros, a educação fiscal, confiança na justiça e influência familiar. Em seguida seguem as referências. Obrigado.